mostrar pro marido dela, né, como que ela lê bonitinho. Ô, Hugo, esse texto aqui é novamente um artigo de opinião, tá? É um trecho, né, um pedaço de um artigo de opinião em que ele trata da questão das drogas. Então, eu gostaria que você, como representante, não do pessoal da droga, mas do pessoal do curso de administração, que você lesse para nós esse artigo de opinião sobre as drogas. Com vocês, Hugo. Trecho de artigo de opinião sobre drogas. Atualmente, o problema das drogas tornou-se muito recorrente em diversas partes do mundo. O surgimento de novas substâncias entorpecentes tem levado ao aumento do número de dependentes químicos. No Brasil, fica difícil mencionar o problema das drogas e não pensar na cidade de São Paulo, onde a Cracolândia se expande cada vez mais. O crack tem demonstrado a forte dependência que causa nos indivíduos e os problemas estruturais que geram, dentre eles a pobreza, o desemprego e a proliferação de doenças. Em relação a isso, a negligência do governo é notória, ou seja, o foco maior está em acabar com o problema do crack, ao invés de oferecer melhoria na vida dos viciados. Sendo assim, os viciados em crack continuam vivendo em péssimas condições e, infelizmente, ainda são tratados como bandidos. Ótimo, muito obrigado, Hugo. Olha aqui, gente, o artigo que o Hugo acabou de ler é um pedaço de um artigo sobre drogas. Para vocês terem uma ideia, como é que você faz um artigo, né, de opinião. Não é um artigo científico. E o próprio nome já indica, artigo de opinião. É a opinião que você tem sobre aquele assunto. Então, nesse artigo, o que se fala? Que o problema das drogas se tornou um problema mundial. Em diversas partes do mundo, por onde você passar, você vai encontrar o problema das drogas. E cada vez que surgem novas drogas, isso leva a aumentar o número de dependentes químicos, não é? Por exemplo, há 40, 50 anos atrás, o que tinha? Loló, né? Lança-perfume, maconha e cocaína. Agora, hoje em dia, o que você tem? Crack, você tem entorpecentes muito mais fortes e muito mais pesados, né? Tá bom. Aí o cara fala aqui no artigo dele que é difícil você falar de droga e não citar a Cracolândia em São Paulo, né? Que é o maior reduto de pessoas que mexem com droga a céu aberto do planeta, né? É a Cracolândia. E ele fala que a Cracolândia ela causa uma dependência tão grande naquelas pessoas que mexem com ela que as pessoas se tornam mais pobres, ficam desempregadas, né? A doença se espalha entre elas. Beleza. Agora que vem a opinião dele, que isso é fato. Ele pesquisou e descobriu, né? Nós falaríamos assim, mas a gente nem precisa pesquisar. Basta que nós olhemos que nós iremos constatar isso. Não, mas ele fez pesquisas, né, para falar sobre isso. E depois ele vem fazendo a crítica dele ao governo, né, que o governo é negligente com a Cracolândia. Ou seja, o governo tem uma preocupação muito grande em acabar com o problema do crack, em vez de o governo se preocupar em melhorar as condições de vida de quem mexe com crack. Então a pessoa está lá numa pobreza absurda, passando fome, se prostituindo, cheia de doenças, né? E ainda o governo está lá assim, eu quero é bater neles, expulsá-los dali, é tomar o crack deles. Isso aí não vai resolver o problema, porque a pessoa já está doente, já está dependendo. Então essa é a crítica, né, que o autor desse texto faz. É a opinião do autor, que você precisa melhorar a condição de vida do dependente para que ele abandone o crack e não simplesmente tirar o crack dele, pois ele não vai deixar de ser dependente, né? Há pouco tempo atrás, eu me lembro que o governo Dória e o governo do, do prefeito de São Paulo, do Maluf não, né? Covas.
o Bruno Covas. Eles foram lá e jogaram água nos dependentes, né, da Cracolândia, jogaram gás lacrimogênio e conseguiram expulsá-los de lá. Depois lavaram tudo, né, com caminhão-pipa, pegaram os cobertores deles, as coisas deles, e jogaram tudo fora. O que eles fizeram? Se esparramaram e foram para outros pontos da cidade. Aí transferiram a Cracolândia de lugar, né? Não é só batendo, não é só jogando água, não é batendo, não é só não. Não é batendo, não é jogando água neles, deixando-os à margem que vai resolver o problema. Isso é uma opinião. Aí pode surgir agora uma outra pessoa que fará um outro artigo defendendo o governo, falando que o governo está certo mesmo, tem que jogar água neles, deixá-los com fome, para ver se eles mudam de vida. É um outro ponto de vista. É um outro artigo de opinião sobre drogas. E assim por diante. Ok? Muito bem. Então, meus queridos alunos da Faculdade de Nova Serrana, alunos que são dos cursos, né, de administração, de ciências contábeis, de pedagogia, tá? E tem aluna aí também que é aluna de psicologia. Nós encerramos essa parte de texto hoje. E como eu disse para vocês, vocês precisam conhecer português, gramática, vocês precisam utilizar de forma adequada a nossa língua. E nada melhor para nós trabalhar do que concordância verbal. Vocês estão vendo a tela, concordância verbal? Sim. Sim. Então tá bom. Quando eu falo em concordância verbal, é muito grande a matéria e complexa. Para aquelas pessoas que não têm domínio, o mínimo que seja de gramática, torna-se complexa. Então eu vou passo a passo, porque o meu objetivo é que vocês saiam desse curso, pelo menos tendo noções básicas para vocês utilizar no trabalho de vocês, na profissão de vocês e no dia a dia de vocês. E quero lembrá-los de algo muito importante que vocês precisam saber. A gramática, aquilo que nós ensinamos de português, é preciso que nós tenhamos muita curiosidade. Nós aprendemos português através da curiosidade. Quando nós procuramos ser curiosos, nós acabamos aprendendo. Tá? Então, tudo aquilo que vocês forem escrever, que vocês lerem, procure identificar o que está errado, o que está certo, por que se escreve daquele jeito. Aí uma aluna me perguntou um dia, aí do curso de pedagogia, qual é a melhor forma para se escrever corretamente? Lendo. Só existem 3 formas de você aprender a escrever corretamente, lendo. Quanto mais você lê, mais os seus olhos observam a palavra escrita, os seus olhos fotografam aquela palavra escrita, eles vão fotografar. E o seu cérebro vai registrar aquela palavra. Vocês já ouviram falar que quando você tiver uma dúvida, ao escrever uma palavra, sobre como escrever uma palavra, escreva num papel. Você mesmo vai ver que quando você escreve de forma errada, o seu cérebro acusa. Ele vai falar, tá esquisito isso aí. Aí você escreve do outro jeito, que é o correto, o seu cérebro na mesma hora se familiariza com a palavra. Por quê? Porque ele já viu aquela palavra escrita outras vezes daquele jeito. Então ele sabe que é daquele jeito que escreve. Eu faço isso. Pois é, Aline, é o melhor método que tem. Eu sei que hoje, com o celular, basta que a gente vai no Google e digite a palavra, que vai aparecer para nós se ela existe ou não e o significado dela. Eu sei. Mas, se a gente escrever, na hora que você escreve, você percebe. Se você digita, o próprio computador deixa a palavra vermelha indicando que ela está errada. Ok. Mas se você vai escrever um bilhete, uma coisa rápida e fica em dúvida, né? Na mesma hora o seu cérebro te acusa. Muito bem. Olha, a gente está andando por a rua de Nova Serrana e eu vi essa placa em Nova Serrana. Tá? Ninguém vai ligar para esse número não, por favor. Tá? Nem vai passar trote não. E eu vi essa placa. Aluga-se apartamentos. Em Nova Serrana é muito comum nós encontrarmos essas placas. Aluga-se apartamentos, compra-se sapatos. Pois bem, essas placas, elas estão com erro de português, erro de concordância verbal.
O certo não é aluga-se, o certo é alugam-se. Porque, na verdade, são apartamentos. E apartamentos é o sujeito de aluga-se. Então, se aqui está no plural, apartamentos, o de cima tem que vir no plural. Alugam-se. Porque isso aqui é o sujeito do de cima. Se for um apartamento só, ok. Aluga-se apartamento, porque é um só. Mas a partir do momento que são vários, 2 ou mais apartamentos que serão alugados, eu não posso dizer aluga-se apartamentos. Eu devo dizer alugam-se apartamentos. Aí os alunos do cursinho, né, o pessoal do pré-vestibular, que são os mais dedicados, porque eles vão fazer Enem, eles me perguntam sempre: e se eu tiver dúvida, qual seria a melhor forma de eu fazer a placa? Eu disse, coloque no singular. Aluga-se apartamento. Porque aí você não vai ter dúvida e nunca vai errar. Ah, mas eu tenho mais de um apartamento, não interessa. Quem vai alugar é um. Ele não quer saber se você tem 3, 4, não. Ninguém aluga 3, 4 apartamentos. Você aluga é um. Então, coloque sempre no singular. Tá? Ou você coloca você falando. Você já deve ter visto em carros escrito assim, vendo, e lá vem o telefone. Vendo. Pode. Você pode colocar assim também. Vendo apartamentos. Você dando um recado. Oi, pessoal, eu vendo apartamentos. Aí tá tudo ok. Mas se você não vai colocar na sua pessoa, eu, você quer colocar de forma geral, o certo é ir para o plural se o sujeito estiver no plural. Alugam-se apartamentos. Compram-se sapatos. E assim por diante. Eu estou só dando um exemplo, tá? Não cheguei na matéria ainda não. Olha aqui que está no Jornal de Nova Serrana. O comércio e a CDL leva você ao... Aqui embaixo vem, né? Falando ao Hop Hari. Olha aqui, gente. O comércio e a CDL. O que vocês acham que está errado aqui? A palavra leva. Isso, Isabela. Certinho. O certo seria levam. Por quê? Se eu tenho comércio, se eu tenho CDL, eu tenho duas coisas que vão levar você para algum lugar. Então o verbo não pode ser leva, tem que ser levam, porque são duas coisas. Olha esse exemplo igual do apartamento. Igualzinho o exemplo do apartamento. Admite-se pessoas com prática em ótica. O certo é admitem-se pessoas. Eu não posso colocar admite-se com pessoas. Se pessoas é plural, o verbo também tem que estar no plural. Plural. Admitem-se. Ah, mas eu não sei isso. Então, coloca tudo no singular. Admite-se pessoa com prática em ótica. Se a pessoa estiver interessada, é ela. Não são várias pessoas juntas que vão lá por cada vaga. É uma de cada vez. Então, admite-se pessoa. Se você é o dono da ótica, quer falar que você está admitindo, pode. Admito pessoas com prática. Mas se você não coloca que é você, eu admito, você quer colocar admite-se, então fique atento. Se vier pessoas no plural, admitem-se, tá? Olha aqui um outro exemplo desse jornal aqui, olha. Jornal famoso, Folha de São Paulo. Olha, estava escrito na Folha de São Paulo. Servidor que manter greve ficará sem reajuste, diz governo. Aqui tem um erro gravíssimo que vocês vão aprender ainda. Manter está no infinitivo. Na hora que eu conjugo, ele vira mantiver. Então, certo é servidor que mantiver. É a mesma coisa que o verbo ter. A aluna que tiver um livro vai me emprestar. A aluna que tiver, e não a aluna que ter o livro. Da mesma forma que ter, eu falo tiver, manter, eu falo mantiver. Olha esse exemplo aqui. O cara fala, são meio-dia.
Ô, gente, que coisa mais absurda. Um dia já é singular. Imagine metade do dia, então. Se é meio-dia, é metade do dia. Então, eu devo dizer é meio-dia. Né? Eu tenho aqui, o outro falou assim, é 12 horas. Não, são 12 horas. Porque 12 horas está no plural. Então, não posso falar é 12 horas. Eu digo são 12 horas. Então, são coisas do dia a dia que nós falamos sem perceber, sem dar a devida importância. E, de repente, uma pessoa que está nos acompanhando, ela começa a nos analisar por essa ótica. Tipo Ô, assim, Loma, oi, Aline. às vezes, assim, é tão automático que às vezes a pessoa nem percebe. Mas Exatamente. depois que a gente vai estudando, vai analisando. Isso. O Aline, você falou perfeitamente. E tem uma coisa, viu, Aline? A gente não pode corrigir as pessoas. Eu Não, corrijo em pensamento. eu também. E quando se trata de um aluno meu, aí sim, por exemplo, tem aluno que manda assim, menina, manda mensagem para mim no WhatsApp, escreve assim, obrigado. Uhum. Aí eu faço gracinha com ela. Vou lá esquecer, obrigado e põe o A de todo tamanho, para ela entender que Uhum. fala obrigada. Mas se eu estiver conversando com uma pessoa desconhecida, que eu não tenho intimidade, e é mulher, e ela fala assim, Uhum. obrigado, Márcio, eu não vou corrigi-la, né? É. Delicado, é uma coisa que depende da formação da pessoa. Ela não teve a oportunidade que eu tive, né, de estudar. Uhum. Você. Agora, você como professora, e eu sei que você é danadinha, você é professor daqueles que acompanha bem o menino. É. Sala de aula tem que ficar o tempo todo corrigindo os meninos, né? Tem. Não de forma assim de repreensão, não. Até brincando com eles, escrevendo o quadro e desafiando. Ô, gente, sem falar do menino que falou errado. Você espera um tempinho. Vamos supor que o menino falou uma palavra errada lá. Ele falou assim, nós foi. Aí na hora Uhum. você deixa passar. Aí você vai no quadro assim, gente, quando eu falo nós, eu devo dizer, é um desafio, quero ver quem sabe. O certo é nós foi ou nós fomos. Aí a sala inteira vai falar, nós fomos. Esse menino, ele vai aprender na hora. E ele vai saber, né, que ele falou aquilo com você, mas você foi tão fina que você não quis humilhá-lo perante os coleguinhas, ainda mais na faixa etária dele que sofrem bullying, o coleguinha É. rir, né? Ele pode criar até trauma. Ele vai ver que Uhum. a professora foi bacana. Aí você vai no É. quadro, escreve o correto, né? E explica para todo mundo que o correto é aquilo, sem olhar para ele, por exemplo, né? Uhum. A gente tem mil maneiras de fazer essa correção. Isso. Gente, vamos começar a concordância verbal. A regra principal é essa aqui. Olha a regra principal. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Essa é a regra geral. Claro que virão as exceções, mas essa é a regra geral. Vocês já estudaram o que é sujeito. Quando eu falo Aline e Marli serão duas grandes pedagogas. Apesar que a Aline já é, né? Que ela já formou. A Aline e Marli serão duas grandes pedagogas. Olha, como é que eu descubro qual que é o sujeito? É aquele que aparece, é aquele que pratica a ação do verbo. Quem pratica a ação de ser duas grandes pedagogas são Aline e Marli. Então, Aline e Marli são o quê? O sujeito dessa oração. Porque são elas que praticam a ação de serem duas grandes pedagogas. Quando eu falo para vocês, olha, Tiago e Davi compraram um carro à prestação. Aqui, o Tiago e o Davi são casados. E eles compraram um carro à prestação. Esse A aqui tem crase. À prestação. Neste caso, Tiago e Davi, né? Eu pergunto para o verbo, quem comprou um carro à prestação? Ele já me fala, Tiago e Davi. Então, Tiago e Davi são o quê? Além de ser um casal, eles são o sujeito. O sujeito dessa oração. Porque são eles que praticam o verbo comprar. Quem comprou aqui só pode ser o Tiago e o Davi. Então, isso que é o sujeito.
O que sobrou depois do sujeito é chamado de predicado. Tudo que sobrou que não é sujeito, eu chamo de predicado. Tá? Então, toda oração, ela tem dois elementos essenciais: o sujeito e o predicado. Tá? Bom, agora que nós sabemos o que é sujeito e o que é predicado, vamos voltar. O verbo deve concordar com o sujeito em número, singular ou plural, né? E a pessoa. Então, vamos lá. O gerente falou com a secretária. Qual é o sujeito dessa oração? O gerente falou com a secretária. O gerente? O gerente. Qual é o predicado? Falou com a secretária. Falou com a secretária. Qual é o verbo? Falou. Falou. Vocês viram que o verbo está no singular? Olha, singular. Número do verbo singular. Beleza. Número singular. Pessoa, terceira pessoa. Ele. Que, ó, primeira eu, segunda tu, terceira ele. Ele falou. Então você pode ver que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Eu não posso falar os gerentes falaram. Não posso falar isso. Ou os gerentes falou. Também não. É sempre o verbo concordando com o sujeito. Agora veja o exemplo de baixo. A secretária e suas auxiliares não compareceram à reunião. Qual que é o sujeito? A secretária e suas auxiliares? Certinho, Ruth. A secretária e suas auxiliares. Qual é o predicado? Não compareceram à reunião? Isso, não comparecer à reunião. Agora eu quero o sujeito dessa oração, o verbo dessa oração. Compareceram. Por que que o verbo está no plural? Suas auxiliares. Porque eu tenho a secretária e suas E os auxiliares. Auxiliares. Isso. Sabe como é que chama esse sujeito aqui de baixo? Sujeito composto. Tá? Por que sujeito composto? Vamos ver se vocês se lembram disso quando você estudar lá no Antônio Martins e aquela professora obesa de português explicou isso aqui, ó. Eu tenho a secretária, vou inventar uma outra aqui, tá? A secretária e o gerente abriram uma conta na Caixa. Pronto. A secretária e o gerente abriram uma conta na Caixa. O sujeito é sujeito, a secretária e o gerente. Isso é o sujeito. Esse sujeito tem dois núcleos. Núcleos são as palavras importantes do sujeito. As palavras importantes são secretária barra gerente. Eu não posso falar e gerente, senão o i entra também. Aí o sujeito aqui agora tem dois núcleos. Vai ser um sujeito composto. Quando eu falo o gerente falou, eu só tenho um núcleo. Gerente, sujeito simples. Aqui o sujeito é composto. Beleza. O verbo é compareceram. Esse verbo está no plural. Por que está no plural? Ah, desculpa, gente. O verbo que agora é abriram. Né? É outro exemplo que eu estou dando. Abriram. Por que o verbo está no plural? Secretária está no singular. Gerente está no singular. Por que o verbo, então, está no plural? Porque tem Porque são dois sujeitos. Dois sujeitos. Isso, porque eu tenho dois núcleos. O sujeito é um só. Ele é formado por dois núcleos. Dois Aí núcleos. vai para o plural. Aline é uma só. Adalberto é um só. Aí eu falo, Aline e Adalberto são colegas de pedagogia. Aline singular, Alberto singular. Eu disse são, eu não disse é. Por que eu disse são? Porque o sujeito é composto. Tem dois núcleos. Apesar de os núcleos estarem no singular, mas eu tenho dois núcleos. O sujeito, viu, gente? Sujeito é um só.
Ele pode ter um núcleo só ou vários núcleos. Núcleo. Isso. Tá ok até aqui, gente? Tá? Ô, Lomas, Oi, amor. eu ajudei a Isabela esses dias numa atividade da escola, parecido com esse. Ela teve que separar o que que é sujeito simples, composto, oculto, Isso. indeterminado, Isso. separar o que que é predicado. Ela errou só um. Sei. Você que ajudou? Foi. Pois é, o que ela errou foi o que você ajudou. Tô brincando. Ô, Aline, e é gostoso fazer, depois que a gente aprende, é uma delícia. É. Chama... Aí eu lembrei lá do Antônio Martins. Pois é análise sintática que chama isso. Não é a nossa matéria de agora. Eu só expliquei isso agora para vocês entenderem a concordância verbal. É que o verbo vai para o plural ou não. Muito bem, Aline. Eu gosto quando você faz esses exemplos. Isso ajuda muito a gente a fixar, tá? Uhum. Vocês precisam conhecer um tal de sujeito chamado sujeito coletivo, tá? O que seria o sujeito coletivo? É um sujeito que ele fica no singular, mas ele tem um tanto de palavrinhas do plural acompanhando ele. Vou dar um exemplo para vocês aqui, olha, para vocês aprenderem direitinho, tá? Quem trabalha com nota fiscal vai gostar do exemplo. Quem mexe com contabilidade aí vai gostar do exemplo. Olha, a série de notas fiscais. Esqueça o exemplo lá de cima, tá? A série de notas fiscais está com numeração errada. Antigamente, quando as notas fiscais eram manuais, né? Hoje elas são todas digitais, né? Mas quando eram manuais, cada nota fiscal tinha um número, uma série direitinho, né? E tal. Aí vinha um bloco. E vinha uma série de notas naquele bloco. Então, se uma delas você fizesse qualquer problema, você tinha que justificar o que aconteceu com aquela nota. Bom, aí vejam bem. Quando eu falo a série de notas fiscais está com numeração errada, vamos ver se vocês estão bem no negócio. Qual que é o sujeito? Notas fiscais. Ó, Ou é a série? vamos localizar onde está o verbo. Qual que é o verbo? Desculpa, qual foi a pergunta, Lomas? Eu quero saber qual é o sujeito. Se vocês ficarem em dúvida... A série de notas fiscais? Série. Ô, Joyce, você arrebentou. Olha o sujeito. A série de notas fiscais. Por que que eu sei que esse é o sujeito? Porque depois dele vem o predicado. O predicado começa onde? Com o verbo. Olha que o verbo está. Está com numeração errada. Isso aqui é o predicado. Então, tudo que vier antes do predicado é o quê? É o sujeito. Certo? Esse sujeito tem uma coisa super interessante com ele. Ele tem uma coisa coletiva nele, a série. Quando eu falo em série, é um conjunto de notas fiscais que estão em série. É um coletivo de notas fiscais. A série de notas fiscais. Aí eu tenho a série, que é um coletivo, e logo após eu tenho palavras explicando os pedaços da série, que são as notas fiscais. A série está no singular. Notas fiscais está no plural. Aí o que vai acontecer? Eu posso escrever o verbo no singular ou no plural. Por quê? Se eu colocar o verbo no singular, eu estou concordando com a palavra série. A série está com numeração errada. Agora, se eu colocar estão com numeração errada. Agora, com quem que eu fiz a concordância do verbo? Eu fiz com série ou eu fiz com notas? Com notas. Com notas. Por isso que o verbo é plural. Quando acontecer esse tipo de coisa, o verbo pode ficar ou no singular ou no plural, que está certo do mesmo jeito. Vou dar um outro exemplo para vocês, para quem está em dúvida ainda.
Ó, a maioria dos alunos votou contra o retorno presencial. Pronto. Eu posso dizer também, a maioria dos alunos votaram contra o retorno presencial. Ó, o que aconteceu aqui? Primeira coisa, localizar o sujeito. Qual que é o sujeito da primeira oração? Maioria dos alunos. Isso. Tudo aquilo que vem antes do predicado. Predicado é aquilo que tem verbo que vem depois do sujeito. Isso é o predicado. Tá, então... Inicia-se sempre depois Oi? do verbo, né, Márcio? É? Inicia-se sempre no verbo, né, o predicado? Isso, o predicado sempre começa pelo verbo. Tá? Então, veja bem. A maioria dos alunos, olha o que eu escrevi. Votou. Eu pus o verbo no singular. Por quê? Eu fiz a concordância com a palavra maioria. Maioria. Isso, maioria. Agora, embaixo, eu escrevi: a maioria dos alunos votaram contra o retorno. Agora, eu escrevi votaram. Meu verbo agora é votaram e não votou. Eu fiz concordância com quem agora? Os alunos. Alunos. Então, isso dá o nome de sujeito coletivo, tá? O sujeito coletivo é isso aqui, ó. É quando eu tenho um sujeito no singular, que é a maioria. Isso aqui é sujeito. No singular. E o complemento do sujeito vem no plural. É como se eu estivesse especificando o sujeito. Que maioria que é essa? Pode ser maioria de deputados, maioria de professores. É um sujeito que ele vem no singular e logo após vem especificando quem é esse sujeito que está no plural. Aí eu posso concordar com um ou concordar com o outro. Tá claro até aqui para vocês? Sim. Tá. No próximo horário, eu vou aprofundar um pouco mais, que é o nosso última aula. Tá? A gente vai ver casos mais específicos de concordância verbal.